Em uma terra devastada por décadas de conflito, vivia um homem chamado Samuel. Ele havia sido soldado, comandante e estrategista. Suas mãos carregavam as marcas de incontáveis batalhas, e seus olhos refletiam um cansaço que ia além do físico. Aos 45 anos, Samuel já não encontrava sentido nas guerras que travava. Cada vitória parecia vazia, cada derrota deixava cicatrizes não apenas em seu corpo, mas em sua alma. Certa manhã, após uma batalha particularmente brutal, Samuel encontrou-se sozinho em um campo coberto de névoa. Ao seu redor, o silêncio era ensurdecedor. Não havia gritos de guerra, não havia o som de espadas se chocando. Apenas o vento suave que movia a grama tingida de vermelho. Foi ali, naquele momento de solidão absoluta, que algo dentro dele se quebrou. Não era fraqueza, era uma compreensão profunda de que havia desperdiçado sua vida alimentando um ciclo sem fim de violência. Ele deixou sua espada cair ao chão. O metal tocou a terra com um som abafado que ecoou em seu coração como um sino de libertação. Samuel começou a caminhar, sem destino, apenas seguindo uma intuição que nem ele mesmo compreendia. Seus passos o levaram para longe do campo de batalha, para longe de tudo o que conhecia. Ele não sabia para onde ia, mas sabia que não podia mais voltar ao que era antes. Durante dias, Samuel vagou por florestas e montanhas, alimentando-se de frutos silvestres e bebendo água de riachos cristalinos. A natureza que ele havia ignorado por tanto tempo em sua obsessão pela guerra, revelava-se agora em toda sua generosidade. Cada amanhecer trazia cores que ele nunca havia realmente observado. Cada anoitecer mostrava estrelas que pareciam contar histórias antigas de um tempo antes do ódio. Foi em uma pequena vila esquecida nos confins do reino que Samuel finalmente parou. Os habitantes o receberam com desconfiança, mas uma velha senhora chamada Marta ofereceu-lhe abrigo. Ela não fez perguntas sobre seu passado, apenas olhou fundo em seus olhos e viu um homem em busca de redenção. Naquela noite, pela primeira vez em décadas, Samuel dormiu sem pesadelos de guerra. E quando acordou, algo fundamental havia mudado dentro dele. Ele havia começado uma jornada que transformaria não apenas sua vida, mas o destino de todos ao seu redor. Marta era uma mulher peculiar. Viúva há mais de 20 anos, ela havia criado 5 filhos sozinha e aprendido mais sobre a vida do que muitos sábios de cortes reais. Sua casa simples era um santuário de tranquilidade em meio ao caos do mundo. Ela acordava antes do sol e passava a primeira hora do dia em silêncio absoluto, apenas observando a luz gradualmente pintar o horizonte. Samuel, acostumado à agitação constante dos acampamentos militares, achava esse silêncio inicialmente perturbador. Sua mente inquieta buscava preencher cada momento com pensamentos sobre estratégias, memórias de batalhas e preocupações sobre o futuro. Mas Marta, com sua sabedoria gentil, ensinou-lhe uma lição fundamental. O barulho da guerra continua em você porque você nunca permitiu que o silêncio entrasse. Ela o convidou a sentar-se com ela todas as manhãs. No início, Samuel conseguia apenas alguns minutos antes que sua mente começasse a vagar incontrolavelmente. Mas Marta era paciente. Não lute contra seus pensamentos, ela dizia. Apenas observe-os como nuvens passando no céu. Eles vêm, eles vão, mas o céu permanece. Essa simples metáfora começou a mudar a relação de Samuel com sua própria mente. Semanas se passaram. Samuel começou a ajudar Marta em suas tarefas diárias, cuidar da pequena horta, reparar o telhado, buscar água no poço da vila. Cada atividade era realizada com uma atenção plena que ele nunca havia experimentado. Não havia pressa, não havia ansiedade sobre o próximo momento. Apenas o momento presente com toda sua simplicidade e plenitude. Em uma manhã particularmente clara, enquanto observavam o nascer do sol juntos, Samuel experimentou algo extraordinário. Por um breve instante, todos os seus pensamentos cessaram. Não havia passado, não havia futuro, não havia Samuel o guerreiro ou Samuel o fugitivo. Havia apenas consciência pura, observando a beleza do momento. Lágrimas começaram a rolar por seu rosto, não lágrimas de tristeza, mas de alívio profundo. Você acabou de tocar a paz, Marta disse suavemente. Ela sempre esteve aqui, esperando por você. Não é algo que você conquista através da luta, mas algo que você descobre quando para de lutar. Samuel entendeu naquele momento que havia passado toda sua vida buscando paz através da vitória, quando a verdadeira paz só poderia ser encontrada através da rendição. Não aos inimigos externos, mas às suas próprias resistências internas. Esse seria o primeiro de muitos despertares em sua jornada de transformação. A pequena vila onde Samuel havia encontrado refúgio escondia feridas profundas sob sua aparente tranquilidade.
Décadas atrás, uma disputa por terras havia dividido as duas famílias mais influentes da região, os Corvos e os Andorinhas. O que começou como um desentendimento sobre limites de propriedade evoluiu para um ódio que passou de geração em geração, envenenando a comunidade inteira. Os Corvos controlavam o moinho, essencial para processar o trigo que sustentava a vila. Os Andorinhas possuíam os melhores campos de cultivo. Essa dependência mútua deveria ter promovido cooperação, mas ao invés disso, cada transação comercial era marcada por desconfiança e ressentimento. Crianças de ambas as famílias eram ensinadas desde cedo a evitar umas às outras, perpetuando um ciclo de separação. Samuel observava tudo isso com olhos diferentes dos que tinha quando era comandante. Antes, ele teria visto lados, estratégias, vencedores e perdedores. Agora, ele via apenas sofrimento compartilhado e oportunidades perdidas de conexão humana. O ódio entre as famílias não era diferente do ódio entre os exércitos que ele havia comandado. Ambos nasciam do medo e da crença de que a segurança vinha da vitória sobre o outro. Um dia, um incêndio irrompeu no moinho dos Corvos. As chamas consumiam rapidamente a antiga estrutura de madeira, ameaçando destruir não apenas o sustento daquela família, mas a capacidade de toda a vila de processar seus grãos. Samuel, sem pensar duas vezes, correu para ajudar. Ele esperava encontrar toda a comunidade unida no esforço de combater o fogo, mas o que viu o chocou. Apenas os Corvos e seus aliados lutavam contra as chamas, enquanto os Andorinhas e seus apoiadores observavam à distância, alguns com expressões que beiravam a satisfação. Foi naquele momento que Samuel teve uma compreensão profunda. A paz não era apenas uma questão pessoal, uma experiência interior que ele havia tocado nas manhãs silenciosas com Marta. A paz também precisava ser construída nas relações entre as pessoas, nos espaços compartilhados da comunidade. Ele percebeu que sua jornada não era apenas sobre curar suas próprias feridas, mas sobre aprender a curar as feridas coletivas da humanidade. O incêndio no moinho seria o catalisador que testaria se ele realmente havia descoberto algo valioso em sua busca pela paz, ou se era apenas mais um idealista ingênuo em um mundo governado pela força. Samuel entrou no grupo dos Andorinhas que observavam o incêndio. Seu olhar não carregava julgamento, apenas uma curiosidade genuína. "Por que vocês não ajudam?", perguntou a um homem de meia-idade chamado Teodoro, um dos líderes da família Andorinhas. Teodoro o encarou com desprezo. "Por que deveríamos? Quando nossa colheita foi devastada pela praga há 3 anos, eles se recusaram a nos emprestar grãos. Deixaram nossas crianças passarem fome." Em vez de argumentar, Samuel simplesmente assentiu e perguntou: "E como foi isso para você? Ver suas crianças com fome?" A pergunta desarmou Teodoro. Ninguém havia perguntado sobre seus sentimentos, apenas sobre posições e razões. Foi devastador, ele admitiu, sua voz quebrando ligeiramente. Um pai não deveria ter que ver seus filhos chorando de fome enquanto a comida guardada a poucos metros de distância. Samuel permaneceu em silêncio por um momento, apenas reconhecendo a dor daquele homem. Então perguntou: "E você acha que Martinho Corvo gosta de ver seu moinho em chamas? Você acha que ele não sente o mesmo medo que você sentiu quando sua colheita foi destruída?" Teodoro hesitou. Ele nunca havia considerado que seus inimigos pudessem sentir as mesmas emoções que ele. Sem esperar resposta, Samuel caminhou até Martinho Corvo, que comandava desesperadamente os esforços para salvar o moinho. "Preciso falar com você", Samuel disse firmemente. Martinho, coberto de fuligem e suor, inicialmente o ignorou, mas Samuel persistiu. 3 anos atrás, quando a colheita dos Andorinhas foi destruída pela praga, por que você não emprestou grãos? A pergunta pegou Martinho de surpresa. "Como você sabe sobre isso?" Então sua expressão endureceu. "Não era da minha conta. Eles sempre nos trataram como inimigos. Por que eu deveria ajudá-los?" Samuel assentiu. "E agora? Se o moinho for destruído, toda a vila sofrerá, incluindo os Andorinhas. Vocês estão todos conectados, gostem ou não. A questão não é se vocês dependem uns dos outros, vocês dependem. A questão é se vocês escolherão reconhecer isso antes ou depois de perderem tudo." Havia algo na simplicidade e verdade das palavras de Samuel que penetrou as defesas de Martinho. Ele olhou para seu moinho em chamas, para sua família exausta lutando contra um fogo que estava claramente ganhando, e então para os Andorinhas observando à distância. Por um momento todo seu orgulho, todo seu ressentimento acumulado pareceu insignificante diante da possibilidade de perder tudo. Ele fez algo que nunca imaginou que faria. Caminhou até Teodoro Andorinhas e, com lágrimas nos olhos, disse simplesmente: "Ajude-nos. Por favor." Teodoro Andorinhas ficou paralisado.
Décadas de ódio cultivado lutavam contra algo mais profundo em sua humanidade, a capacidade de responder à vulnerabilidade genuína. Ele olhou para Martinho Corvo, este orgulhoso homem que sempre havia mantido a cabeça erguida em desafio, agora com lágrimas deixando rastros limpos em seu rosto coberto de fuligem. Algo se moveu dentro de Teodoro. Marcos, Joana, todos vocês. Teodoro gritou para sua família. Peguem baldes, peguem panos, peguem o que puderem carregar. Vamos apagar esse incêndio. A surpresa foi visível tanto entre os andorinhas quanto os corvos. Por um momento ninguém se moveu, como se o tempo tivesse parado para permitir que todos processassem o impossível que estava acontecendo. Então, gradualmente pessoas começaram a se mover. Primeiro os mais jovens, menos amarrados aos antigos ressentimentos, depois os mais velhos, talvez cansados de carregar tanto peso no coração. Em poucos minutos toda a vila trabalhava em uníssono, passando baldes de água do poço até o moinho, molhando as estruturas adjacentes para evitar que o fogo se espalhasse. Samuel observava, não como um comandante orgulhoso de sua estratégia, mas com humilde admiração pela capacidade humana de transcender divisões. Ele via corvos e andorinhas trabalhando lado a lado, respirando a mesma fumaça tóxica, compartilhando o mesmo propósito. Naquele momento as etiquetas que os separavam pareciam absurdas, não havia corvos ou andorinhas, apenas pessoas tentando salvar algo valioso. Após horas de esforço extenuante, o incêndio finalmente foi controlado. O moinho havia sofrido danos significativos, mas a estrutura principal permanecia de pé. Mais importante, algo havia mudado na vila. Quando Martinho agradeceu publicamente a Teodoro e sua família, não houve sarcasmo ou reserva, apenas gratidão genuína. E quando Teodoro respondeu oferecendo grãos de suas reservas para ajudar a reconstruir, não houve cálculo de vantagem, apenas generosidade sincera. Naquela noite, pela primeira vez em gerações, membros de ambas as famílias sentaram-se juntos. Não houve grandes reconciliações ou abraços dramáticos. A cura real raramente é tão simples. Mas houve conversas, compartilhamento de comida e, mais importante, a disposição de ver uns aos outros como seres humanos completos em vez de inimigos unidimensionais. Samuel, sentado discretamente em um canto, sabia que testemunhara algo precioso, o nascimento da paz não através da vitória de um lado sobre o outro, mas através do reconhecimento de nossa humanidade compartilhada e interdependência fundamental. Mas a paz é sempre frágil em seus primeiros dias, e nem todos na vila estavam prontos para abandonar antigas certezas. 3 dias após o incêndio, Samuel foi acordado no meio da noite por vozes alteradas. Vestiu-se rapidamente e saiu para encontrar um grupo de jovens corvos confrontando alguns andorinhas na praça central da vila. Vocês esperaram até que o moinho estivesse quase destruído antes de ajudar, gritava um jovem chamado Ricardo Corvo, seu rosto contorcido de raiva. Isso não foi generosidade, foi cálculo. Vocês sabiam que sem o moinho também sofreriam. Daniel Andorinhas retrucou. E vocês? Deixaram nossos irmãos menores passarem fome há 3 anos. O momento de cooperação não apaga isso. Samuel aproximou-se devagar, sentindo a tensão elétrica no ar. Ele reconhecia esse momento, havia vivido centenas de situações similares em sua vida militar. Era um momento em que velhos padrões tentavam se reafirmar, quando o peso do passado ameaçava sufocar as possibilidades do futuro. Mas agora, em vez de escolher um lado ou impor ordem através da força, ele tinha ferramentas diferentes. Vocês estão certos, Samuel disse calmamente, surpreendendo todos. Ambos os lados estão absolutamente certos. Isso confundiu os jovens que esperavam que ele escolhesse um lado. Samuel continuou. Ricardo, você está certo que havia hesitação antes de ajudar. E Daniel, você está certo que 3 anos atrás houve uma crueldade terrível. Essas são verdades que ninguém pode negar. Ele fez uma pausa, deixando o reconhecimento se assentar. Mas aqui está outra verdade. Vocês podem estar certos e ainda assim escolher a destruição. Vocês podem ter razão sobre cada agravo do passado e ainda assim garantir que o futuro seja tão doloroso quanto esse passado. Ou vocês podem reconhecer que sim, coisas horríveis aconteceram, e ainda assim decidir que não querem perpetuar o sofrimento. Isso é fácil de dizer quando não foi você que sofreu. Ricardo gritou, lágrimas de frustração brotando. Meu avô morreu amargo por causa dessa disputa. Como eu simplesmente perdoo e esqueço? Samuel balançou a cabeça. Ninguém está pedindo para você esquecer. Esquecer seria desonrar a dor do seu avô. Mas considere isto. Ele morreu amargo. Você quer morrer amargo também? Você quer que seus filhos morram amargos?
Em algum momento alguém precisa dizer, eu lembro, eu reconheço a injustiça, e ainda assim escolho não passar esse fardo adiante. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas diferente da tensão anterior. Era um silêncio de contemplação. Samuel viu nos olhos desses jovens algo que ele conhecia bem, o desejo de serem leais às suas famílias, a memória daqueles que sofreram, mas também o cansaço de carregar um ódio que nunca foi realmente deles para começar. Ele havia plantado uma semente, mas sabia que apenas o tempo revelaria se ela germinaria. Marta, que havia observado tudo à distância, teve uma ideia. Na manhã seguinte, ela convidou Samuel para caminhar até um terreno abandonado no centro da vila, um espaço que havia sido disputado pelas famílias décadas atrás e que, como resultado, nunca havia sido usado por ninguém. Estava coberto de ervas daninhas e entulho. Veja este lugar, ela disse. Terra fértil desperdiçada porque ninguém podia tê-la completamente. Que tal transformá-lo em algo que pertence a todos? Samuel imediatamente compreendeu a sabedoria da sugestão. Um jardim comunitário, ele murmurou. Um lugar neutro onde pessoas possam trabalhar lado a lado, criar algo juntas. Eles apresentaram a ideia primeiro aos líderes das famílias. Martinho e Teodoro, ainda navegando a dinâmica frágil de sua nova relação, viram o valor no projeto. Mas a verdadeira surpresa veio quando eles levaram a proposta aos jovens da vila. Ricardo e Daniel, que haviam estado à beira de brigar noites atrás, foram os primeiros a se voluntariar. O trabalho começou na semana seguinte. Samuel observou fascinado como a tarefa compartilhada de limpar o terreno, preparar o solo e plantar sementes criava oportunidades naturais para conversas. Não eram conversas profundas sobre reconciliação ou perdão, eram conversas simples sobre técnicas de plantio, sobre o clima, sobre quais vegetais cresceriam melhor. Mas nessas conversas simples algo fundamental estava acontecendo. As pessoas estavam simplesmente sendo humanas juntas, sem as camadas de história e animosidade definindo cada interação. Uma tarde Samuel estava ajudando Ricardo a construir uma cerca quando o jovem disse casualmente, meu avô costumava cultivar tomates. Ele dizia que conversava com eles. Ricardo riu um pouco envergonhado. Soa ridículo, mas ele jurava que os tomates cresciam melhor quando ele conversava com eles sobre seu dia. Samuel sorriu, não soa ridículo. Soa como alguém que entendia que conexão, até mesmo com plantas, faz tudo crescer melhor. Então Ricardo ficou quieto por um momento antes de perguntar, você acha que ele ficaria decepcionado comigo? Por trabalhar ao lado dos andorinhas? Samuel parou o que estava fazendo e olhou diretamente para o jovem. Eu acho que seu avô morreu carregando um peso que ele não sabia como soltar. Eu acho que se ele estivesse aqui hoje, vendo você escolher um caminho diferente, uma parte dele, a parte que falava com tomates e acreditava em crescimento, ficaria profundamente orgulhosa. Lágrimas silenciosas rolaram pelo rosto de Ricardo. Era como se Samuel tivesse dado permissão para algo que ele secretamente desejava, mas temia trair a memória de seu avô ao buscar. Naquele jardim entre a terra e as sementes, Ricardo estava aprendendo que honrar os mortos não significava perpetuar seu sofrimento. Poderia significar escolher a cura que eles nunca conseguiram encontrar. O jardim estava se tornando mais do que apenas um espaço para plantas crescerem. Estava se tornando um espaço onde corações feridos podiam começar a sarar. 3 meses após o início do jardim comunitário, uma tempestade severa atingiu a região. Chuvas torrenciais causaram enchentes, e uma parede de água desceu da montanha diretamente em direção aos campos dos andorinhas, os mesmos campos que sustentavam boa parte da vila. Se os diques fossem rompidos, toda a colheita seria perdida, e a fome se tornaria uma realidade para todos. A tempestade chegou no meio da noite. Teodoro e sua família trabalhavam desesperadamente para reforçar os diques, mas era óbvio que não conseguiriam sozinhos. Teodoro enfrentava um dilema agonizante. Pedir ajuda aos corvos seria admitir vulnerabilidade, e uma parte antiga dele sussurrava que eles poderiam deixá-lo falhar, assim como ele havia hesitado em ajudar com o incêndio. Mas então ele viu figuras emergindo da escuridão e da chuva. Martinho Corvo liderava um grupo de sua família, carregando sacos de areia e ferramentas. Onde você precisa de nós? Martinho gritou sobre o barulho da tempestade. Não havia elaboração, não havia discursos, apenas uma escolha clara de estar presente quando necessário. Samuel, trabalhando ao lado deles, viu algo extraordinário desdobrar-se. A cooperação forçada durante o incêndio do moinho havia sido um primeiro passo importante, mas esta era uma escolha feita livremente, sem um ímpeto da crise imediata ameaçando a todos igualmente. Os corvos poderiam ter ficado em casa, protegendo suas próprias propriedades.
Em vez disso, escolheram colocar-se em perigo pela família que havia sido sua rival por gerações. Durante toda a noite, corvos e andorinhas trabalharam em sincronia perfeita, como se tivessem feito isso juntos durante anos. Quando um dique começou a ceder, foram mãos de ambas as famílias que o seguraram. Quando alguém escorregava na lama, eram braços de ambos os lados que o puxavam de volta. A tempestade, em sua fúria indiferente, havia criado uma clareza. Ou permaneciam juntos ou todos caíam. Ao amanhecer, quando a tempestade finalmente passou, os campos haviam sido salvos. As pessoas estavam exaustas, cobertas de lama da cabeça aos pés, mas havia algo diferente em seus rostos. Não era apenas alívio, era uma espécie de alegria tranquila que vem de saber que você fez algo significativo, que você escolheu ser melhor do que suas feridas passadas exigiam que você fosse. Teodoro estendeu a mão para Martinho. Por um longo momento eles simplesmente se olharam, dois homens que haviam carregado o peso da inimizade de suas famílias, agora vendo uns aos outros claramente pela primeira vez. Então eles se abraçaram, um abraço que era tanto sobre liberar o passado quanto sobre abraçar o futuro. Ao redor deles, outras pessoas começaram a fazer o mesmo, décadas de separação se dissolvendo em momentos de conexão genuína. Samuel, observando de longe, sentiu algo profundo em seu coração. Ele havia partido em busca de paz pessoal, fugindo dos horrores da guerra. Mas o que ele havia descoberto era que a paz verdadeira nunca é apenas pessoal, ela se expande naturalmente, tocando e transformando tudo ao seu redor. A paz que ele havia encontrado nas manhãs silenciosas com Marta havia se tornado a paz que agora unia uma comunidade. E ele sabia que esta era apenas o começo de algo muito maior. 2 semanas após a tempestade, Samuel estava no jardim comunitário quando uma menina de aproximadamente 7 anos se aproximou dele. Era Clara, neta de Martinho Corvo. Ela tinha cachos dourados e olhos curiosos que pareciam ver através das superfícies das coisas. Ela observou Samuel em silêncio por alguns minutos enquanto ele cuidava das mudas de tomate. "Por que você não usa espada?" ela perguntou de repente. Samuel parou surpreso pela pergunta direta. "Como você sabe que eu tinha uma espada?" Clara deu de ombros. "Suas mãos. Meu avô diz que mãos de guerreiro nunca esquecem. Mas você jardina agora. Por quê?" Samuel sentou-se no chão, ficando na altura da menina. "Você quer saber a verdade?" Ela assentiu vigorosamente. "Eu percebi que durante toda a minha vida eu estava destruindo coisas. Pensava que estava protegendo, pensava que estava fazendo o que era certo. Mas no final, tudo que eu deixava para trás era destruição. Então decidi que queria passar o resto da minha vida criando coisas." Clara considerou isso por um momento. "Minha mãe diz que os andorinhas eram maus. Mas Daniel me deu sementes de girassol outro dia. Pessoas más fazem isso?" A inocência da pergunta tocou algo profundo em Samuel. Aqui estava uma criança, ainda não completamente moldada pelos preconceitos dos adultos, fazendo a pergunta que poderia libertar gerações. "Não, Clara", Samuel disse gentilmente. "Pessoas más não fazem isso. E sabe o que mais? Não existem pessoas más e pessoas boas. Existem apenas pessoas que às vezes fazem coisas bondosas e às vezes fazem coisas que machucam. A diferença está no que escolhemos ver primeiro nos outros." Clara pegou uma minhoca do solo e a observou se contorcer em sua mão. "Esta minhoca ajuda o jardim", meu avô disse. "Mas antes eu achava que minhocas eram nojentas. Talvez eu estivesse vendo errado." Ela colocou a minhoca de volta na terra com cuidado. "Talvez minha mãe esteja vendo os andorinhas errado também." Samuel sentiu lágrimas picar em seus olhos. Aqui estava a esperança, não nas grandes transformações dos adultos que carregavam décadas de feridas, mas na claridade simples das crianças que ainda podiam ver o mundo sem as camadas de julgamento. "Clara", ele disse, "você acabou de me ensinar algo importante. Às vezes, as crianças entendem a paz melhor do que os adultos." Naquela noite, Samuel compartilhou a conversa com Marta. "As crianças são nossa verdadeira esperança", ele disse. "Os adultos podem aprender a coexistir, podem escolher paz sobre conflito, mas são as crianças que podem crescer sem nunca conhecer o ódio em primeiro lugar. Se conseguirmos proteger essa inocência, essa capacidade de ver os outros simplesmente como pessoas, então a paz que plantamos aqui pode realmente durar gerações." Marta sorriu sua sabedoria. "É por isso que o jardim é tão importante. As crianças de ambas as famílias brincam juntas ali, trabalham juntas, comem os frutos juntas. Para elas, não há história de divisão. Há apenas amigos compartilhando sementes de girassol. Elas estão escrevendo uma nova história." Samuel olhou pela janela para a vila adormecida.
Em algum lugar lá fora, Clara provavelmente sonhava com jardins e minhocas e girassóis, sem carregar nenhum peso de antigos ódios. Ele percebeu que seu trabalho ali não era apenas reconciliar os que haviam sido divididos, mas proteger e nutrir aqueles que ainda não haviam sido infectados pela divisão. As crianças eram as sementes da paz verdadeira e duradoura, e cada adulto que escolhia a paz estava, na verdade, escolhendo dar a essas crianças um futuro diferente. Essa compreensão encheu Samuel de renovado propósito. A paz que ele havia descoberto precisava ser não apenas vivida, mas transmitida, protegida e cultivada nas próximas gerações. Um viajante chegou à vila em uma tarde cinzenta de outono. Ele era um mensageiro do reino, trazendo notícias de que a guerra que Samuel havia abandonado havia finalmente terminado, mas a um custo terrível. Milhares haviam morrido nos meses finais, cidades inteiras foram destruídas, e o reino estava em ruínas. O mensageiro procurava recrutar homens para os esforços de reconstrução, mas também trazia listas de mortos e desaparecidos. Quando o mensageiro mencionou o nome do antigo regimento de Samuel, as pessoas da vila voltaram-se para ele. Até aquele momento muitos não sabiam de seu passado militar. O mensageiro o reconheceu imediatamente. Comandante Samuel. Todos pensavam que você havia morrido na Batalha dos Campos Vermelhos. Alguns o chamavam de desertor, outros diziam que você havia sido feito prisioneiro. Samuel sentiu todas as antigas feridas pulsarem. Rostos de homens que ele havia comandado, muitos que provavelmente estavam mortos agora, passaram por sua mente. Uma parte dele sentiu culpa esmagadora, ele havia abandonado seus homens, havia fugido de suas responsabilidades. Mas outra parte, a parte que havia crescido nesses meses de paz, sabia que ficar teria apenas adicionado seu corpo à contagem de mortos. Eu não sou mais comandante, Samuel disse calmamente. Aquele homem morreu nos Campos Vermelhos. Eu sou apenas Samuel, um jardineiro. O mensageiro olhou ao redor da vila, notando algo diferente na atmosfera. Havia corvos e andorinhas trabalhando juntos no jardim comunitário, crianças de ambas as famílias brincando sem segregação. Uma harmonia que ele raramente via em qualquer lugar. Como é possível? O mensageiro perguntou. Eu conheço a história dessas duas famílias. Meu próprio pai me contou sobre a guerra entre os corvos e andorinhas quando eu era criança. Para acompanhar mais histórias incríveis, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você não perde nenhum capítulo dessa jornada. Um ano depois da tempestade, a pequena vila havia se transformado completamente. O jardim comunitário florescia, fornecendo alimento e um espaço de encontro onde velhos e jovens trabalhavam juntos. O moinho reconstruído operava com eficiência renovada, agora gerenciado cooperativamente por ambas as famílias. Mas mais importante do que qualquer mudança física era a transformação nos corações das pessoas. Samuel ainda acordava cedo todas as manhãs para sentar-se em silêncio com Marta, mas agora eles frequentemente eram acompanhados por outros jovens buscando direção, adultos procurando paz interior, até mesmo crianças que pareciam intuir que algo especial acontecia nesses momentos de quietude. A prática que Marta havia compartilhado com Samuel estava se espalhando naturalmente. Mas Samuel sabia que não poderia ficar para sempre. Sua jornada de descobrir a paz havia revelado algo fundamental. A paz não é um destino onde você chega e permanece, mas uma prática contínua. Um modo de ser que precisa ser escolhido repetidamente. E havia outros lugares, outras pessoas, outros conflitos onde essa compreensão poderia fazer diferença. Em uma manhã clara de primavera, Samuel anunciou sua partida. Não houve surpresa, de alguma forma, todos sabiam que ele era um viajante, não um morador permanente. Marta abraçou-o longamente. Você veio aqui um homem partido pela guerra, ela disse. Você parte um homem inteiro, carregando paz. Samuel balançou a cabeça suavemente. Eu não carrego paz, eu sou paz. E agora entendo que todos sempre foram, apenas esqueceram. A vila inteira se reuniu para se despedir. Martinho e Teodoro, agora verdadeiros amigos, presentearam-no com provisões para a jornada. Ricardo lhe deu sementes do jardim comunitário, para que você possa plantar paz onde quer que vá, o jovem disse, seus olhos brilhando com lágrimas. As crianças correram ao seu redor, rindo e pedindo histórias de suas viagens futuras. Samuel olhou para todos esses rostos, rostos que haviam sido marcados por ódio e divisão, agora iluminados por esperança e conexão. Ele não havia feito isso por eles, ele havia simplesmente sido quem ele era. E isso havia criado espaço para que eles se tornassem quem realmente eram por baixo das camadas de feridas e condicionamento. Enquanto caminhava pela estrada que levava para fora da vila, Samuel refletiu sobre sua jornada.
Ele havia começado como um guerreiro buscando vitória, tornou-se um fugitivo buscando escape, e finalmente descobriu-se como um ser humano simples, capaz de reconhecer e nutrir a paz que sempre esteve presente. Ele havia aprendido que a paz não é a ausência de conflito, mas a presença de compreensão. Não é a derrota do inimigo, mas a dissolução da inimizade. No horizonte, novas vilas e cidades aguardavam, cada uma com suas próprias divisões e sofrimentos. Samuel não tinha ilusões de que poderia salvar essas pessoas. Essa seria apenas outra forma de guerra, impondo sua vontade sobre outros. Em vez disso, ele simplesmente ofereceria o que havia descoberto, que a paz não é conquistada mas descoberta, não é construída mas desvelada, e que cada ser humano carrega essa descoberta dentro de si, esperando o momento certo para florescer. E assim o homem que descobriu a paz continuou sua jornada, não como missionário ou salvador, mas como testemunha viva de uma verdade simples e profunda, que sob todas as divisões, medos e conflitos da humanidade, existe uma unidade fundamental, uma capacidade compartilhada para conexão, compreensão e amor. E às vezes tudo o que é necessário é uma pessoa disposta a viver essa verdade para que outros se lembrem de que ela sempre esteve dentro deles também. O legado de Samuel não seria medido em vilas salvas ou conflitos resolvidos, mas nos incontáveis momentos em que pessoas escolheriam ver a humanidade umas das outras em vez de suas diferenças, plantar jardins em vez de muros, e transmitir paz em vez de perpetuar dor. Essa era a descoberta do homem que encontrou a paz, que ela nunca esteve perdida, apenas esperando pacientemente para ser reconhecida.